Glória a Deus. De que forma essa serva de Deus via a crise familiar e como a mesma reagia a tal ameaça? Agora tem informações novas que você não teve de manhã. Você vai ter agora. As provações que Susana suportou poderiam tê-la esmagado. E essa é a palavra mesmo. Esmagado. Somente 10 de seus 19 filhos sobreviveram até a vida adulta. Samuel, seu primogênito, não falou até os 5 anos. Durante aqueles anos, ela o chamava filho das minhas extremas provações. E orava por ele noite e dia. Outro filho asfixiou-se. Vou repetir. Outro filho asfixiou-se enquanto dormia. E aquele pequeno corpo foi trazido a ela sem qualquer palavra que preparasse para o que havia acontecido. A criada pegou o menino morto e falou: Dona Susana, morreu. Deu na mão dela o filho morto. Seus gêmeos morreram como a sua primeira filha Susana. Entre 1697 e 1601, 5 de seus bebês morreram. Uma filha ficou deformada para sempre, devido a um descuido de uma empregada. Alguns de seus filhos tiveram varíola. Essa menina, a empregada passou e derrubou sem querer. Ela bateu a peninha no chão e ficou com defeito no seu corpo. Outras dificuldades a perseguiam. Dívidas cresciam e o crédito da família se esgotaram. Seu esposo, que nunca foi um homem prático, não conseguia viver dentro do orçamento da sua família. E se não tivesse sido pela gerência de sua mulher, com frequência não teriam tido alimento. A casa deles foi queimada 2 vezes. Da segunda vez, ela tiveram que construir e ela teve que deixar os filhos na casa de irmãos da igreja, porque senão passava fome e não tinha onde morar. Sua história foi de miséria incomum, privações e fracasso. Espiritualmente, no entanto, foi uma vida de riquezas verdadeiras, glória e vitória, pois ela nunca perdeu seus altos ideais, nem a sublime fé. Durante uma dura provação, ela escreveu: ainda que o homem nasça para o infortúnio, eu creio, todavia, que sejam raros os homens sobre a terra, considerado todo o custo da sua vida, que não tenham recebido mais misericórdia do que aflições, e muito mais prazeres do que dor. Todos os meus sofrimentos, pelo cuidado admirável do Deus Onipotente, cooperam para promover meu bem espiritual e eterno. Glória seja a Ti, Senhor. Porque se fosse uma mulher de sucesso, uma mulher que tivesse muito sucesso, a gente podia falar: mas ela foi muito bem na vida. Mas olha, a história dessa mulher que eu resumi aqui, né? Para você entender onde ela ia chegar. A causa e efeito, a perspectiva de Susana Wesley na criação dos filhos ministeriais. As atitudes que cunharam nos Wesley e a sua geração, o fervor pela família missionária e pastoral. Situação número 1. Ela entendia o compromisso da maternidade como a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Era responsável pela alfabetização e evangelização dos próprios filhos. Qual era a resposta dela para isso? Crianças menores de 5 anos eram proibidas de aprender a ler e escrever, evitando assim a canseira de uma mente em desenvolvimento. Só no dia seguinte ao 5º aniversário, a criança tinha aula inaugural. Então ela preservava a criança até os 5 anos para ler, mas quando começava a ler, ela usava a Bíblia como o livro de alfabetização. Nada contra o Pequeno Príncipe, mas ela usava a Bíblia, né? Durante 6 horas recebia ensinamentos suficientes para aprender todo o alfabeto. Já pensou nisso, gente? Durante 6 horas a criança recebia tudo isso. Na segunda aula já começava a aprender a decifrar as palavras, utilizando como base o primeiro livro da Bíblia. Qual? Gênesis. Aí vem a resposta. Seu método era a garantia. Levava seus filhos a aprender a ler e escrever em 3 meses. Irmãos, eu estive na cozinha dela. Foi ela que inventou o tablet. Sabe por quê? Eu não tenho a foto aqui. Alguém tem um tablet? Peça aqui comigo. Ó, é desse tamanho aqui, ó. Ela pegou a lousa, cortou em 10 pedacinhos verdinhos, que é a lousa, colocou uma tábua e, gente, é demais aquilo. Quando eu vi aquilo, olhei para a guia, ela começou a rir, eu falei, yes, sure. Porque antes de eu falar, ela sabia o que ia falar. Todo mundo vê isso quando vai lá.
assim, desse tamanho aqui, desse tamanho mesmo. E aqui dentro no visor é a lousa pequenininha, porque ela achava que as crianças ficavam muito longe para ler. Então colocava ali para escrever. E aqui, essa parte aqui do tablet, era uma tabuinha de madeira que ela colocava. E as crianças escreviam com giz dentro de uma caneta de pau. É interessante isso? Então ele inventou o tablet. A Suzana é. Assim como o Wesley inventou o notebook. Sabe por quê? Lá em Londres, na parte de baixo da casa, tem algumas coisas pessoais dele. E ele caminhava para as suas jornadas levando a maleta. Vou pegar essa aqui de exemplo. Uma maleta que ele usava. Essa maleta, ela era de madeira, um pouquinho mais fino que isso aqui, mas desse tamanho aqui. Aqui tinha uma gaveta que ele puxava, dentro tinha tinta, a caneta de pena e os papiros, e uma bíblia fina, um dicionário. Ele, quando parava para comer no estalagem, ele puxava aqui, tirava o papiro, colocava aqui em cima e escrevia enquanto comia. Depois ele guardava de novo, colocava na tirapola e ia para o cavalo. Ela não era notebook. Não é interessante isso? São casos interessantes que você vê. Aleluia. Certa vez Samuel disse, o Samuel pai, né? O pai disse para ela assim, o pai dos meninos disse para a mãe, que é Suzana. Então Samuel falou com Suzana: acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos que 20 vezes. Aí veio a resposta. Ela respondeu: teria perdido o meu tempo se tivesse repetido somente 19, pois foi na 20ª vez que cumpri o meu objetivo. Ou seja, quando foi na 20ª vez, a criança conseguiu ler. Se ela tivesse parado, eu não teria conseguido ler. Disciplina. É interessante isso? Disciplina. Para Suzana, o atraso era uma escolha. Aleluia. Vou repetir. Já entendi. Isso é um nível de que é bem alto para pegar a primeira. Para Suzana, o atraso, toda vez que havia um atraso, ela dizia: foi uma escolha. Aleluia. Bom, juro como você quiser. Vamos lá? Aqui o nível é alto, tá, gente? Não vou baixar, não. Vamos lá. Cada um deles tinha uma hora marcada para uma conversa em particular. Olha a mentoriação. Gente, presta atenção agora. Mentoriação. Eles falam de mentoriação como se fosse algo que eles acharam agora. Porque a mentoriação, 300 anos atrás, ela já fazia isso com as crianças. Eles é que não sabem. Eu vou contar para eles uma hora. Cada um deles tinha uma hora marcada para uma conversa em particular com a matriarca da família, onde ela lhes ouvia os problemas e alegrias da semana. O efeito disso, John Wesley, já adulto, em uma das suas cartas que escreveu a Suzana, pediu que ele, quando estivesse em casa, fosse recebido em uma dessas audiências, depois de grande. Porque parece-me que o dia dele era quinta-feira à noite, dia dele. Cada filho tinha um dia na semana para a mãe gastar uma hora com eles na palavra. A minha esposa tem feito isso. A minha esposa não é uma Suzana, ela é Linéia. Mas ela faz muita coisa que a Suzana fazia com os filhos. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela tem tido esse cuidado com os filhos. Repita comigo: pais evangélicos que gastam tempo suficiente com os seus filhos na formação cristã, dificilmente irão buscá-los na cadeia. Dificilmente. Não é regra geral, mas quando você ensina a criança no caminho que deve andar. Causa: reunia filhos e empregados na cozinha da sua casa nas tardes de domingo para cultos voltados a este assunto. Efeito: a programação cresceu tanto que os vizinhos pediram para participar, chegando ao número de 200 participantes por reunião. Por que esta reunião? Porque teve uma época que Samuel se separou dela. Ele literalmente se separou dela, foi embora para Londres por causa de uma briga, de uma discussão que ele teve com ela a respeito do rei.
Ela não orava no final da oração dizendo Deus salva o rei. Ele foi embora com raiva e deixou ela sozinha. E acabou os cultos na igreja porque não tinha mais mensagem para ser lida. Ela começou a ler com as crianças da sua casa. O menininho que estava lá sentado, quem era? John Wesley. Quando ele cresce e fica adulto e começa o movimento metodista, ele faz o mesmo modelo que seus pequenos grupos. Quando Samuel voltou para Epworth, já tinha mais de 30, 40, 50 casas que se reuniam em pequenos grupos por causa de Susana. Não que ela fez isso por querer, ela começou com os filhos. Aí veio o jardineiro, falou: "Meu Susana, posso participar dessa reunião?" "Pode." Outra semana: "Posso ser minha esposa?" "Pode." Aí veio a empregada: "Ô Susana, eu posso participar?" "Pode." Daqui a pouco estava toda a comunidade de Epworth participando dessa reunião. Em tempo de crise, ela conseguiu sair através de uma reunião de pequenos grupos. Ela podia reclamar de seu esposo, mandar uma carta para o bispo: "Olha, me deixou aqui, bispo, me abandonou aqui no distrito, foi embora, nunca mais voltou. O senhor veio para mim aí, se o senhor me viu, para ele voltar para casa." Mas não, ela silenciou e promoveu essas reuniões. Uma outra causa: um assessor de seu marido escreveu uma carta preocupado com o movimento de pequenos grupos em casa. Então tem um rapaz que escreveu para Samuel, disse: "Ó, a Susana está fazendo isso, essas reuniões." Mas tendo, aí vem o refeito, mas tendo o relato de sua esposa dos grandes testemunhos gerados daquela iniciativa, ele afirmou que os cultos continuariam. O próprio Samuel começou a quebrar o coração aí. E a carta que ela escreve para ele é interessante. Ela fala: "Você já deixou sua família, seu lar e sua igreja. Agora quer que eu impeça o que Deus está fazendo na sua ausência?" Isso pesou. Ele disse: "Continue então." E ele voltou e encontrou uma igreja mais forte que tinha quando deixou, por causa dela. Causas: a minha esposa também, outro dia, eu não consegui chegar para pregar a tempo, perdi o avião, e ela pregou no meu lugar na igreja. Quando eu cheguei de viagem, ninguém comentou nada, tipo assim: "Você não estava aqui, pastor, não foi legal, o senhor não mesmo", essas coisas assim, né? Eu não ouvi nada, eu fui perguntar: "Gente, aí, como é que foi?" "Pastor, foi bênção. Próxima vez não precisa preocupar não, diz que ela prega. Prega muito." Cheguei em casa e falei: "Você não prega mais não, hein?" Depois um dia eu já tinha escrito 50 cartas pastorais. Eu estava com a pressa, ela conhecia as cartas, porque ela me ajudou com os pequenos grupos. Ela que é a pessoa que mentora na igreja. Falei: "Né, escreve uma carta rapidinho para mim, você sabe como é que é a carta? Escreve aí, só para me chegar a tempo e não dá." "Escreve aí." Ela escreveu a carta sobre perseverança. Quando os grupos receberam, o comentário geral: "Pastor, que carta! Das cartas que você escreveu, foi a mais inspirada." Eu falei para ela: "Não escreve mais também." Tem que ter cuidado, pode não banho mistério. O cara Samuel voltou, estava melhor a igreja. Os cultos em sua cozinha influenciou seus pequenos filhos. Ela podia reclamar, mas decidiu adorar. Efeito: o que viu neles ajudou John Wesley quando, impedido de pregar nas igrejas, se viu obrigado a transformar muitas casas em locais de adoração. O que foi que Wesley aprendeu? Porque mamãe está impedida de realizar na igreja, ela faz em casa. Quando ele cresce e é anglicana, a igreja mãe, e impede de realizar no templo, ele faz na casa porque sabia que já tinha dado certo. Parte da carta que incendiou o coração abrasado de... Gente, presta atenção agora. Você vai conhecer o nano, a menor partícula do coração abrasado. Depois vem a célula, aí vem todo o desenvolvimento do DNA do metodismo. Mas aqui está a faca. Quando Wesley lê essa carta, ele está onde? Ele está em Oxford. Que local? No Christ Church, que é um colégio. Aonde? Na segunda cadeira, atrás de um armário marrom. Quer saber mais? Essa carta ele não conseguiu levantar. Ele saiu, foi para Epworth e deixou essa carta no papel amarelo na cama do irmão.